Thiago Reis, Cruzeiro tem um goleiro na mira para substituir o Fábio? Já tem sim, viu, João? Boa noite para você, para quem se liga no Bastidores. E o nome escolhido que está em negociação é o de Rafael. Mas calma, muita gente hoje ao longo do dia, quando ouviu esse nome do Rafael, achou que é aquele Rafael que foi reserva do Fábio durante muito tempo, que hoje está no Atlético, né? Aquele Rafael Pires, grande, querido Rafael, que ficou muito tempo no Cruzeiro, mas não é ele não. Agora é o Rafael Cabral. 31 anos de idade, revelado no Santos, campeão da Libertadores com o Santos e há 10 anos joga no futebol europeu. Esteve por muito tempo no Napoli e atualmente defende o Reading da Championship, que é a segunda divisão da Inglaterra, joga lá a Série B inglesa pelo Reading. Ele está tentando uma rescisão e se isso acontecer ele vai assinar com o Cruzeiro. É aquele perfil que quer a diretoria, né, de não ter que contratar, de comprar o jogador, chega livre. O Cruzeiro faz um contrato mais longo, já que ele tem 31 anos, para goleiro uma idade excelente, né? Tem muita coisa ainda pela frente. Então a ideia é de que o Rafael Cabral possa ser o substituto do goleiro Fábio nesta sequência de temporada. O Rafael, ex-goleiro do Napoli, hoje no futebol inglês. Te agrada, amigo? Ô Thiago, eu lembro do Rafael na época do Santos. Eu não sou daqueles que gostam de mentir na cobertura de futebol. Eu não assisto a segunda divisão da Inglaterra. Não assisto. Assisto muita coisa, mas a Série B da Inglaterra eu não assisto. Edu Panzi, eu não sei como é que o Rafael tá. Como eu disse, não vejo a Série B da Inglaterra. Você saberia me dizer ou também vai se basear naquilo que você lembra dele no Santos? Ô, João, que decepção você não assistir a Championship inglesa, viu? E eu te confesso que eu também não assisto a segunda divisão da Inglaterra. O Rafael foi muito bem. Se notabilizou por ser um goleiro que joga bem com os pés, e aí se encaixa no que o Pesolano gosta também, mas é muito bom debaixo da trave, foi campeão da Libertadores com o Santos, chamou a atenção do futebol europeu e o futebol que se notabilizou por gerar grandes goleiros, né, que é o futebol italiano. E o Rafael foi para o Napoli, só que não teve o mesmo sucesso no Napoli, acabou sendo reserva, depois tentou uma oportunidade na Sampdoria e acabou se mandando para o futebol inglês, jogando hoje a segunda divisão, inclusive ele é reserva lá. Agora, goleiro precisa de sequência. E quem acompanha o meu trabalho aqui na Itatiaia sabe que desde que foi anunciada a saída do Fábio, a minha opinião é que o Cruzeiro deveria ir atrás de um goleiro experiente, para suportar a pressão, as comparações que serão inevitáveis. E eu acho que o Rafael tem o perfil adequado. Goleiro experiente, com esse perfil que eu imaginava, bom goleiro, está precisando de sequência. E no Cruzeiro ele vai ter essa sequência. Não adianta goleiro ficar sentado no banco e entrar a cada um mês, a cada 2 meses. Dificilmente ele vai se sair bem, né? Então, chegando no Cruzeiro, virando titular, eu acredito sim no Rafael voltando à sua forma. Ele é bom goleiro e eu sempre soube, João, que o substituto do Fábio seria o Rafael. Muita gente até defendeu que fosse o outro Rafael, que já foi do Cruzeiro, que agora está no Atlético. Mas esse Rafael segue no Atlético e creio que continuará lá, porque acabou diminuindo aquele assunto, né, da virada do ano, que o Rafael sairia, buscaria outro time. Creio que vai continuar no Atlético. Thiago, você já deve ter ouvido aquela expressão, né, do quanto mais eu rezo, mais assombração aparece? Sei bem. Ela não é verdadeira não, porque quanto mais a gente ora, melhor a vida da gente fica. Mas é um ditado do interior, que quanto mais reza, mais assombração aparece. É a situação do Cruzeiro. Que coisa horrorosa, que clima quente é esse nos bastidores do Cruzeiro, Thiago? Pois é, por incrível que pareça, continua, viu, João? Em meio ao Ronaldo Fenômeno, falando de muitas novidades aí, sócio torcedor, expansão, contratações, mas nos bastidores do clube o clima continua quente. Hoje, os membros do Conselho Gestor, né, grandes empresários, gente muito séria aí na economia, em Belo Horizonte, assinando uma nota forte contra o atual presidente da Associação do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, que agora vai ficar responsável, né, pelos clubes campestres.
cuidar dessa parte de associação. E segundo os membros do Conselho Gestor, Sérgio Santos Rodrigues estaria superfaturando compra de produtos de limpeza de piscina, insinuando ainda que haveria uma venda de convites por fora para os clubes do Cruzeiro. Quer dizer, uma série de acusações contra o atual presidente do clube, Sérgio Santos Rodrigues. Inclusive, João, falando a respeito daquela dívida dos 6 pontos que praticamente determinou o não acesso do Cruzeiro em 2020, né? O Cruzeiro entrou na temporada 2020 já devendo 6 pontos. Isto porque, segundo o Conselho Gestor, forças ocultas impediram o pagamento deste empréstimo, né? O Cruzeiro já tinha um empréstimo alinhavado e, segundo o Conselho Gestor, forças ocultas derrubaram o pagamento deste empréstimo. Então, a coisa anda quente ainda, a política continua fervendo no Conselho Deliberativo do Cruzeiro, nos bastidores do clube. E eu sei que você também tem mais informações a respeito do assunto, né, João? Olha, eu não vou dizer que eu tenho mais informações. Eu queria trazer aqui um sentimento de tristeza profunda com isso tudo, né? Eu acho que essa troca de acusações daqui para lá, de cá para lá, isso mostra bem o que era o Conselho do Cruzeiro, em sua grande maioria. Claro que tem gente boa no Conselho do Cruzeiro, tem gente honesta, decente, trabalhadora, mas quando a gente vê essa lavação de roupa suja e o esgoto que sai dessa roupa suja, Edu, é de se entender o que aconteceu com o Cruzeiro, né? Porque quando a gente escuta que a família João, União, que foi defenestrada do Cruzeiro pela torcida, com o Wagner Pires, que continua mandando no clube, que o atual presidente se juntou a ela, e que hoje teria desvio de dinheiro na compra do cloro da piscina do Cruzeiro, Edu. Ou seja, começaram roubando na venda de jogador milionário para o exterior. Quando vendia lá jogador por 20, 30, tinha rolo. Depois começaram a roubar nos grandes contratos de jogadores, através de empresários, de procuradores. Quando fechava o contrato de um cara que ganhava 1 milhão, 800 mil por mês, tinha rolo. Depois era rolo com jogador da categoria de base. Agora que não sobrou mais nada disso, onde é que estão roubando? No cloro da piscina. Se amanhã ou depois fecharem a sede, vai ter alguém para ir lá e roubar o fio de cobre. Que coisa inacreditável que fizeram com o Cruzeiro, Edu. Que coisa inaceitável. Que hoje o Cruzeiro teria, eu estou dizendo aqui de forma hipotética, porque quem sugeriu isso foi a nota de conselheiros de alto renome no Cruzeiro, pessoas respeitadas, que compuseram o conselho gestor do clube há pouco mais de um ano. Estariam fazendo rolo, mutreta, no cloro da piscina do clube, Edu. No cloro da piscina do clube. Nos ingressos de cortesia estão arrumando rolinho. O cara fazendo rolo no ingresso de cortesia. Ô, Edu, ninguém dá conta de uma coisa dessa, Edu Panzi. Nenhum clube resiste a uma coisa dessa, não. Ô, João, ações muito graves, né? E essa semana mesmo eu já estava pedindo que o presidente da associação, o Sérgio Santos Rodrigues, viesse a público para explicar qual seria a engenharia caso seguisse no futebol, né? Com aqueles nomes, Ricardo Goulart, folha de 5 milhões, enfim. E agora é mais urgente ainda, depois dessas acusações, apesar de serem coisinhas assim pequenas, né? O cloro da piscina, os convites, mas que se transformam numa coisa absurda de gigante. São acusações muito graves ao presidente. E aquele velho ditado, você falou de um ditado popular, eu vou com outro. Não mexe com quem está quieto, né? O Cruzeiro pagou os salários, era para ser uma notícia boa, para ser comemorada, e aí é encaminhado aos funcionários uma mensagem acusando parte do conselho gestor que resolve responder à sua maneira. Então, é uma situação muito complicada, falei agora há pouco. Ainda bem que as coisas estão separadas dentro do Cruzeiro. A associação hoje é tocada por um e o futebol é outra coisa, tocado por outro. Porque senão, aí o torcedor não ia aguentar mais. Tomara que o torcedor tenha consciência disso, saiba separar as coisas, que no futebol parece que o caminho está sendo trilhado de maneira correta. Ô, Edu, mas está separado pero no mútuo. E eu vou explicar para quem está ouvindo por quê e por que o Cruzeiro tem que ter muita atenção com isso. Porque ainda existe um patrimônio do clube social.
Barro Preto, sede campestre, a sede que está lá alugada para o Pedrinho, porque o Pedrinho teve a grandeza de arrumar mais esse jeito de ajudar o Cruzeiro e alugar a sede por 20 anos, mas o patrimônio ainda pertence ao Cruzeiro Esporte Clube. Tem a Toca da Raposa 1 e a Toca da Raposa 2 que estão cedidas à SAF, mas que são patrimônio do Cruzeiro Esporte Clube. E para que a SAF renegocie as dívidas de uma maneira positiva para o Cruzeiro Esporte Clube e para a SAF, ainda depende do Cruzeiro Esporte Clube. Então ainda depende desse tipo de gente. O Cruzeiro ainda depende, ainda tem muita coisa do Cruzeiro na mão desse tipo de gente. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, para o Cruzeiro chegar a esse ponto, onde é que estava o Conselho Fiscal do Cruzeiro? Nós temos que lembrar quem foram as pessoas responsáveis pelo Conselho Fiscal do Cruzeiro nos últimos anos. Aonde estava o Conselho Deliberativo do Cruzeiro nos últimos anos? Porque era função dessa gente fiscalizar o que aconteceu no futebol, mas fiscalizar também o roubo na compra de cloro do clube, que está sendo apontada por conselheiros do Cruzeiro. Não é a Rádio Tatiaia que está dizendo, nem o João Vitor. Quem disse, quem apontou ou supôs ou sugeriu isso foram conselheiros de alto nome na estrutura do Cruzeiro, Edu. Então, sabe, quando a gente lê uma insinuação de que trabalharam para que o Cruzeiro não pegasse o empréstimo e com isso o Cruzeiro perdeu 6 pontos, é bizarra esse tipo de coisa, Edu. É inacreditável onde deixaram o Cruzeiro chegar. Só que, para a SAF dar certo, ainda precisa de muita coisa do Cruzeiro Esporte Clube, com o conselho que a gente tem que a gente vê que o Cruzeiro ainda tem, onde tem gente, como foi dito na nota, conselheiro que recebe salário, conselheiro que arruma rolo na compra de cloro. É caso de polícia. É caso de polícia, né? Então, por isso, Edu, que há muito tempo eu defendi que tivesse acontecido no Cruzeiro a intervenção que aconteceu no Bahia. E é uma pena que o Ministério Público não tenha pedido isso. Uma pena que o Ministério Público não tenha pedido a intervenção. Ainda está em tempo. Quem sabe, para ajudar que não levem até o fio de cobre lá da sede do Barro Preto, né? Que não levem a lâmpada da sede do Barro Preto. Ainda está em tempo, né? Porque é inacreditável. Quando a gente lê que tem rolo até na compra do cloro da piscina, Edu, é pra cair da bunda, né? É pra cair da bunda, né? Não tem condição uma coisa dessa, né? Eu só fico, eu ouvindo isso, Edu, a imagem que me vem na cabeça é daqueles caras que estão na rua abrindo tampa da CEMIG para roubar fio de cloro. O que eu imagino dessa gente é fazendo umas coisas dessa dentro da sede do Barro Preto, que é a única coisa que falta roubar ali. O Cruzeiro tá sem luz, por quê? Porque a CEMIG cortou? Não, porque roubaram o fio de cobre. A CEMIG cortou porque não teve dinheiro para pagar a conta, mas foram lá e roubaram o fio de cobre. Então, o Cruzeiro precisa ser rediscutido até nisso, Edu, porque não adianta achar que a SAF existe e que agora o clube não serve para mais nada. Ainda tem muita coisa ali, ainda tem muito patrimônio ali e ainda se é necessário esse diálogo e gente séria ali no clube para que possa resolver os problemas da SAF, em especial das dívidas passadas. Não tem condição uma coisa dessa. Daqui a uns dias vão levar os fios de cobre da sede, né? Vão fazer, sabe casa abandonada, Edu? Quando abandona casa, prédio em construção, que vai lá, alguém leva o vaso que já estava instalado, leva a pia que já estava instalada, daqui a pouco vão fazer isso no Cruzeiro, pô. Você tem razão, João, você tem razão, concordo com você. Outro dia, semana passada, eu falei que eu ia parar de separar, né? Cruzeiro do Ronaldo, Cruzeiro Associação, porque eu acho que tudo é o Cruzeiro, ou pelo menos eu achava na semana passada, mas a verdade é que não tem como jogar tudo na mesma vala, né? Por enquanto é preciso separar mesmo, até para o torcedor saber o que está sendo bem feito, o que segue sendo mal feito. E você citou aí o Bahia, a ação do Ministério Público. Precisa saber também se não tem gente dentro do clube trabalhando para que a coisa não avance ou que não tenha avançado. No Ministério Público, né? A gente sabe que dentro do Cruzeiro, dentro do Conselho, muita gente não quer que a coisa evolua. Então, eu concordo com você. Não dá para jogar tudo na mesma vala, não. É preciso separar
e a associação ainda segue sendo muito importante para o sucesso da SAF. 8h26, vamos respirar aqui porque é inacreditável. É inacreditável o que estão fazendo com o Cruzeiro, ainda, né? Porque depois disso tudo, a gente lê gente do nível dos que escreveram ali, porque tem gente séria ali. Naquela carta ali tem gente que eu sei que é séria. O Emílio Brant, por exemplo, eu sei que é um cara sério, eu sei que é um cara decente. O seu Dalai, eu sei que é um homem decente. É um homem incapaz de tirar uma prata de dentro do Cruzeiro. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo que tá ali, mas certamente tem mais gente honesta. Saulo Frois, eu sei que é um cara decente. Sei que tem gente honesta e decente. Eu não conheço, nunca tive com ele, mas eu sempre escutei falar bem do Gatti, do Gustavo Gatti. Sempre ouvi de ser um cara correto, decente e um cruzeirense que quer bem o bem do clube. O Anísio Ciscotto, tenho como um homem de bem. Então, tô lembrando aqui as pessoas que eu lembro que assinaram a carta. Eu sei que tem gente de bem. O Cris eu não conheço, mas também não posso abonar nem desabonar. Não tô abonando nem desabonando ninguém aqui. Mas eu não conheço, nunca ouvi falar nem bem nem mal, não sei nada deles. Mas os outros, alguns eu conheço e sei que são pessoas decentes, como o caso do Emílio, que é um homem de bem, trabalhador, honesto, decente, que eu conheço. Seu Dalai eu conheço e sei que é um homem decente também. E os outros, apesar de não conhecer e não ter proximidade, a impressão que eu tenho do que eu escuto na cidade é que são pessoas corretas, que são pessoas de bem. Então, é gente que merece respeito. Pelo menos de minha parte, todos merecem. Quando vem gente desse nível para falar que depois de tudo que o Cruzeiro passou, estão desviando dinheiro no cloro, estão arrumando rolo com ingresso, é para julgar, é para desistir das coisas. Eu, sinceramente, não sei nem o que eu falo pro torcedor do Cruzeiro nesse momento.